Oi pessoal, tudo bem com vocês? Elisa Nunes por aqui. E hoje eu estou passando para a gente conversar um pouco sobre os absorventes ecológicos. Estarei respondendo algumas perguntas que vocês costumam me fazer nos comentários, nos vídeos em que eu abordo o tema absorventes de pano e também esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre o processo de confecção e do uso dos absorventes ecológicos. Lembrando, pessoal, que por aqui a gente não terá vídeos de passo a passo de confecção dos absorventes. Sempre com vocês sobre isso. Meu trabalho com os absorventes ecológicos é de extrema responsabilidade. A gente vê por aí uma banalização com os absorventes de tecido de uma forma gigantesca e não dá para brincar com coisa séria. Por mais que o processo de produção dele esteja totalmente associado à costura, ele não é uma costura como outra qualquer e não dá para a gente tratar dessa forma, por mais que a gente queira. Eu tenho falado muito com vocês sobre isso. Eu sei que às vezes parece assim muito pegante, falando, batendo na mesma tecla, mas eu me sinto responsável quanto a essa questão. Eu acho que cada um é livre para trabalhar exatamente como achar melhor, como queira, para simplificar o seu trabalho ou para baratear a sua mão de obra. Fica por conta, né? Cada pessoa tem um pensamento, tem um entendimento. Porém, eu não posso ver coisas assim e fingir que eu não estou vendo e deixar que outras pessoas prejudiquem sua saúde e que colegas também prejudiquem sua reputação, suas carreiras. Então eu me sinto na responsabilidade de estar sempre conversando com vocês sobre isso. Quero agradecer o carinho de sempre, tá? E pontuar aqui algumas questões. Na maioria das vezes, existem comentários do tipo: ah, eu admiro o seu trabalho, então ensina a forma correta de confecção pra gente aqui no YouTube, de graça. Eu compreendo o apelo de vocês. E de coração eu agradeço o carinho, vocês são especiais. E a questão não é o dinheiro. Se fosse o dinheiro, eu estaria aqui fazendo vídeos de passo a passo do processo de confecção dos absorventes e bombando. Como vocês sabem, o processo de confecção dos absorventes é um tema que aqui mesmo na plataforma rende views de sobra. Então a questão não é dinheiro. O que me traria dinheiro? Eu vender um projeto fora ou eu gerar vídeos para as pessoas que seriam absolutamente virais. Com certeza os vídeos trariam dinheiro muito mais rápido do que vender um projeto fora da plataforma e com um custo bem reduzido para possibilitar que quem deseja aprender a confeccionar os absorventes da forma correta e com responsabilidade pudessem ter esse acesso. Então não se trata de dinheiro. Depois é muito desrespeitoso com o trabalho de outra pessoa quando nós chegamos impondo ou nos sentindo no direito, persuadindo aquela pessoa ao ponto de que ela se sensibilize ou se constranja até entregar aquilo que é dela pra gente. Isso não é correto e também não é o tema central aqui do vídeo, tá? Sobre coisas bem pontuais e também muito importantes, mas eu preciso que vocês acompanhem o vídeo até o final. Prestem atenção em tudo que está sendo falado, porque eu tenho vídeos aqui
em que eu falo claramente sobre a questão de materiais que não devem ser usados no processo de confecção dos absorventes e também comento sobre como se deve confeccionar os absorventes de forma correta. Acontece que muitas meninas querem uma fórmula, né, simplificada, pronta ao ponto que tenha uma outra fórmula para entender que aquela ali está pronta. E não funciona dessa forma. Se você quiser de fato ter um absorvente saudável e que de fato venha atender a necessidade do seu ciclo ou das suas clientes o mais próximo possível da realidade daquele ciclo, você vai precisar dispor do seu tempo, vai precisar dispor de sua paciência, porque existem coisas que você só vai desenvolver conforme o processo de lida diária com confecção dos absorventes e com atendimento às suas clientes for acontecendo. Não dá pra gente, como dizem os antigos no interior, pelo menos da minha cidade, né? No interior da Bahia, não dá para você colocar o carro na frente dos bois o tempo todo, né? A curva nem sempre é mais rápida. Então a gente tem que olhar para si e se perguntar: no que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar o meu trabalho, o meu produto, o meu atendimento? Eu falo sempre, e algumas pessoas tendem a achar que quando eu falo que a gente não deve pensar no dinheiro, eu estou dizendo que a gente deve trabalhar com amor, por amor, de graça para as outras pessoas e que o dinheiro não tem a menor importância. E que o dinheiro não tem a menor importância. Nada disso, tá, pessoal? Não estou me referindo a isso. O dinheiro é muito importante, tá? Ele só é mal para quem é mal. Se você é uma boa pessoa, certamente o dinheiro vai ser uma bênção na sua mão. Mas a questão aqui não é essa. Quando eu digo que a gente não deve fazer nada pelo dinheiro, em que o nosso coração não deve estar nele. Quando a gente vê, eu vou estar colocando aqui alguns comentários, tá? Dos que vocês deixam aqui e de algumas redes sociais. Quando a gente foca no dinheiro, a gente se distancia daquilo que é primordial, que é aquilo que a gente está oferecendo, o que a gente está entregando. A gente deixa de se preocupar com o outro de verdade, né? A gente olha, isso é em todos os sentidos, todos os setores, não apenas na questão da costura e do artesanato. Por exemplo, eu moro de aluguel e eu posso falar para vocês que eu já passei por diversos lugares em que eu pude observar em que existiam pessoas que estavam apenas pensando no bolso, literalmente, e esquecendo que aquilo pertencia a elas. Por mais que outras pessoas fossem morar ali, de fato, aquilo era delas, né? Então elas deixavam de cuidar daquilo que era delas. Em outro ponto também, deixavam de respeitar o dinheiro da pessoa que ia morar ali, né? Que estaria morando ali, que estaria abençoando também a vida daquelas pessoas com aquela quantia todo mês. Então, se a gente for analisar essa questão do não colocar o foco no dinheiro, a gente tem que colocar o foco naquilo que a gente vai entregar, no bom trabalho. Então, eu também tenho desfrutado de ambientes de pessoas que amam aquilo que é seu e respeitam as pessoas que vão morar ali por determinado tempo. E isso é lindo. Quando a gente vê isso, a gente fica encantado, a gente fica muito grato a Deus. Primeiro, porque a gente vê que aquela pessoa tem um compromisso, está honrando o que Deus tem feito na vida dela.
e também está honrando o nosso esforço, está honrando o nosso dinheiro. Isso é lindo, gente, é muito lindo. É sobre esse tipo de coisa que eu falo. Eu lembro que desde criança a minha avó falava, né? E um minuto, gente, que às vezes falar da minha avó é muito, muito, muito forte para mim, né? Então, assim, é minha maior referência em praticamente tudo na vida. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de, enquanto ela esteve aqui na Terra, de ter sido neta daquela mulher extraordinária. Então ela contava sempre pra gente a seguinte história, né? A gente via ela costurando e separando ali os retalhinhos dentro, colocava num saquinho, depois colocava num baú que ela tinha. E a gente, ai vó, dá esse retalho para fazer não sei o que. Não, eu vou comprar tecido para vocês. Este aqui eu vou guardar para entregar a dona da roupa que eu estou dando. Aí a gente, vó, mas é sobra, é retalhinho que tá caindo. E a gente criança, né? A casa cheia de neto. E ela falava, não, minha filha, estes retalhinhos aqui não é nosso, não é meu, não é da vovó. Esses retalhos é da moça que trouxe tecido para a vovó fazer a roupa dela. Então, qualquer fiapinho de linha que cair aqui do tecido dela, vovó vai entregar para ela. Gente, eu tenho certeza que ela queria sim nos mostrar que a gente precisava ser honestos, mas ela não fazia ideia do quanto aquilo ia impactar as nossas vidas, né? O quanto aquilo ia gerar frutos para a vida inteira. Então, ajo da mesma forma. E para reforçar isso, ela contava pra gente uma história que a mãe dela contava pra ela, a avó dela contava pra mãe dela, e que foi passando assim, de geração em geração. Que havia uma costureira em determinada localidade que ela tinha o hábito de chegava uma pessoa, por exemplo, e dizia assim: ai, fulana, quanto de tecido eu devo comprar para você fazer uma saia para mim? E numa saia ali, altura midi, geralmente ali do joelho, um pouquinho abaixo do joelho, no máximo 70 centímetros de tecido. Se não tiver bolso e se não for um tecido que precise de forro, dá certinho para fazer. Mas o que essa costureira fazia? Ela falava assim, olha, você vai precisar comprar 1,5 metros de tecido ou 2 metros de tecido. Ela não fazia aquilo calculando um erro no corte para um eventual, né, acidente, não. Ela fazia isso para se apropriar do tecido daquela pessoa, do dinheiro da pessoa, né? Porque na verdade ela já tinha cobrado pelo serviço dela. E a minha avó contava, e foi passando assim até chegar na minha avó, de que ela sempre recebeu adiantado e as pessoas gostavam do trabalho dela porque ela costurava realmente muito bem. E o que acontecia? Ela ficava com o tecido e às vezes pessoas que não conhecia, não tinha intimidade com ela, não ia chegar para dizer assim, quanto tecido eu vou comprar? Sabe, aquelas pessoas mais precavidas, que estão sempre prevendo alguma necessidade e estão sempre adiantando alguma coisa. Então tinha aquelas pessoas que mesmo que fosse fazer uma calça, por exemplo, que uma calça simples a gente gasta ali 1,20 m, dá pra gente fazer uma calça simples, claro, né? A depender do biotipo da pessoa, da estatura dela também. Aí aquela pessoa levava o quê? 3 metros e aquela costureira já ficava mega feliz porque ela já contava, acredito, com as peças que ela poderia fazer para ela vender com o tecido que ela ia pegar ali. E minha avó contava que um belo dia aquela costureira veio a falecer e as pessoas começavam a comentar que começaram a ver um vulto
na madrugada, saindo de porta em porta, distribuindo retalhos de tecido nas casas, nas portas das casas daqueles clientes que ela tinha pegado o tecido sem permissão, sem pedir, se apropriando mesmo, né? Então minha avó contava aquilo para reforçar pra gente que o que não é nosso não nos pertence, não é nosso. E quando eu vejo pessoas, por exemplo, falando dos absorventes ecológicos, que deveriam ser ecológicos, mas que para a maioria é ecológico, é uma fachadinha, é um selinho falso, né? Porque gente, não adianta, colocou plástico, não vai ter sustentabilidade ali alguma, pelo menos no sentido de discordância dos textos que essas pessoas costumam escrever e do quanto elas costumam bater no absorvente descartável por ser de plástico, né? É claro que a gente sabe que ele sim provoca uma série de alergias em muitas mulheres e que compromete a saúde da gente, sim. Porém, a questão não é essa. A questão é que muita gente usa o fato de muitas mulheres apresentarem alergias ao descartável e do descartável conter plástico para atacar o descartável. Que ele é poluente, que ele destrói a saúde da mulher, mas ela camufla o absorvente de tecido dela com plástico dentro e tenta ali naquele texto, no contexto do que ela está falando, convencer as mulheres de que trocar o plástico descartável pelo plástico camuflado naquele absorvente não trará dano algum à saúde dela e não trará impacto algum ao meio ambiente. E isso é uma mentira, gente. Então, quando a gente vê, eu vejo muita gente, anúncios de absorventes sendo vendidos a 8, 10, 12, 15, 18 reais, 20 reais, né? A gente fica assim se perguntando, gente, não tem a menor condição de um absorvente de tecido custar 8 reais, 10 reais, 15 reais, 18 reais, 20 reais. 20 reais não é o valor nem do protetor diário de tecido. Não paga o custo. Não paga o custo. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você vê por trás um perigo muito grande. Como eu estou confeccionando esse absorvente? Como eu estou de fato confeccionando ele? O que eu estou usando ali? Como eu estou reduzindo o custo com a matéria-prima? Gente, é espantoso. Eu já falei para vocês e vou deixar aqui, tá, o link dos vídeos em que eu falo sobre alguns materiais. Eu não cito todos, porque é uma infinidade. E cada dia a criatividade, né, da mulher brasileira tem, porque a gente vê corino, a gente vê plástico térmico para mesa, a gente vê reaproveitamento de saquinhos de café, a gente vê EVA, né? EVA, o nylon encerado, a gente vê uma série de coisas, gente. Tudo bem, por mais que na sua visão você precise colocar algo a mais para proteger ali, para barrar, você precisa saber como funciona o ciclo da pessoa para a qual você está vendendo aquele absorvente, entendeu? Porque você precisa orientar como aquela pessoa vai usar. Não adianta você ficar transmitindo para o seu público, para as suas clientes, tá? Um texto que você pegou na internet de uma outra marca, de uma outra produtora,
né, da visão comercial daquela marca, daquela empresa, daquela produtora. Porque não vai funcionar para sua cliente, assim como não funciona para as clientes dessas marcas, dessas produtoras. Vai funcionar para algumas? Vai. Vai funcionar para todas? Não vai. Assim como descartável não funciona para todas, por mais que a gente queira. O que existe é a intimidação. Me diga aqui, qual de nós teria coragem suficiente para chegar cara a cara com o presidente das marcas de descartáveis e falar assim: não atende o meu ciclo, não se encaixa na anatomia do meu corpo? Ninguém tem essa coragem, ninguém. A gente vê pessoas assim com essa petulância toda quando o assunto é uma pequena marca, uma pequena produtora. Aí mesmo a pessoa tendo consciência de que usou errado, ela se sente no nível de chegar para aquela pessoa e falar coisas que nem deveria falar. Mas é justamente sobre isso que eu estou falando. Essa banalização do absorvente tá demais, gente. E eu estou vendo a hora de pessoas terem problema sério com a justiça, porque estão esquecendo que o absorvente é um produto relacionado à saúde. A saúde, entendeu? Já pensou um órgão vir inspecionar o seu absorvente e você ser processado por estar agindo inadequadamente, por estar comprometendo a saúde de outras pessoas? Você já parou para se fazer essa pergunta? Ou você acha assim, mas está todo mundo fazendo de tal jeito, tá? Imagina até chegar em você, você imagina que um século vai se passar. Mas é bom tomar cuidado. Prudência, respeito é algo que não faz mal a ninguém. E se tratando de uma vida, né, de uma carreira profissional, a pessoa deve ter muito mais cuidado ainda. Pense, eu sempre falo, quando você olha para o seu ateliê, ou quando você olha para o seu produto, ou quando você pensa na sua marca, o que você sente? O que você de fato deseja com isso? É só vender? É só o dinheiro? Porque se for só o dinheiro, você vai continuar enfiando qualquer coisa lá dentro, uma camada de plástico, uma camada de feltro, como eu vejo por aí, e depois vai fazer o quê? A pessoa vai comprar, como a moça que deixou aqui no comentário, tá? Que ela comprou, não sei se foi na Shopee, não lembro a plataforma de compra que ela usou, mas ela comprou e ela tem um fluxo moderado, o ciclo dela apresenta um fluxo moderado e de imediato ela teve vazamento. E o que acontece? É aquilo que eu digo, não tem um atendimento personalizado, não conversou com a cliente para saber como de fato funciona o ciclo dela. Porque assim, meu ciclo é moderado, tá bom, eu fiz aqui o tamanho M, porque todo mundo diz que o tamanho M vai de moderado a intenso, e eu vou estar vendendo aqui o tamanho M para todo mundo que é moderado. Você vai passar pelos mesmos problemas que a gente passa quando usa o descartável. Gente, porque tudo que é feito numa larga escala, numa grande escala, ele não visa atender a todos, ele visa vender para todos mediante a declaração dos poucos que serão atendidos, entendeu? Então, algumas pessoas, por ter um ciclo com fluxo super leve, quase não tem nada, vai usar aquele absorvente, não vai ter problema algum com vazamento, mesmo que ela exceda horas, só vai estar comprometendo a saúde, no sentido de que a gente não pode passar tanto tempo com o mesmo absorvente, né? Assim como a gente não pode passar o dia inteiro com a mesma calcinha. Aí então o que acontece? A pessoa que
tá dentro daquele quadro de um fluxo leve, mas que o leve não é igual daquela pessoa que nem sequer chega a sujar o absorvente só no final do dia, então ela vai querer usar como aquela menina tá relatando. Nossa, olha, eu passo o dia inteiro com absorvente, não tenho problema algum com vazamento. Aí, a menina que não sabe que existem sim diferenças muito grandes dentro de cada grupo, tanto no leve, como no moderado, como no intenso, né? Existe diferença, cada leve é um leve, cada moderado é um moderado, com história diferente, porque procede de um corpo diferente. Nós somos semelhantes em termos de criação, mas cada ser humano tem a sua individualidade. Gente, olha só. Eu, por exemplo, eu tenho um lado do meu rosto, ele é um pouco mais quadrado. O outro lado, ele é absolutamente redondo. Uma sobrancelha minha é muito mais alta que a outra e arqueada. A outra, além de ser mais baixa, é reta. E essa questão se discorre por todo o corpo, né? Cada ser humano tem suas diferenças e o nosso organismo não é diferente. Cada um funciona de uma forma diferente. Como eu vou querer que todas as mulheres que estão ali, né, dentro do grupo de intenso, menstruem absolutamente da mesma forma? Eu lembro que um dia desses a minha irmã viu um documentário de um médico falando sobre a individualidade menstrual e ela correu e enviou para mim, eu assisti, fiquei tão emocionada, gente, achei tão lindo, mas tão lindo, que a memória do celular estava muito cheia, foi pelo WhatsApp, então vocês imaginam, né? E eu tive que descartar uma série de arquivos que estava lá e nisso foi o vídeo. Eu não consigo encontrar, já pedi para ela vasculhar a memória lá para ver onde que ela viu, para me enviar o link de novo, para ver se eu consigo entrar em contato com esse médico, né? Pra gente conversar e para eu dividir aqui com vocês, porque eu achei incrível ele falando sobre essa questão de quantidade, não condiz com a verdade. Algumas mulheres estarão dentro daquele padrão? Sim. Mas todas as mulheres estarão dentro daquele padrão? Não. Então eu achei assim muito, muito fofo. Principalmente que hoje a gente sabe que quase tudo é vendido, né, gente? Quase tudo tá aí comprometido a sua veracidade, porque é um médico que tem um contrato com uma marca X de absorvente, com a marca X do setor farmacêutico. Então, assim, a gente sabe que hoje as informações estão um pouco comprometidas. Então, quando eu recebi esse conteúdo da minha irmã, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei encantada vendo aquele médico, porque eu venho há muitos anos batendo nessa tecla. Gente, são 27 anos, tá? Já caminhando aí para os 28 anos, graças a Deus, desde que eu confeccionei os primeiros absorventes de pano na minha vida. Uma garotinha, uma adolescente de uma cidade muito pequena do interior da Bahia, que não tinha como finalidade, né, disputar com outras pessoas que possivelmente confeccionasse absorventes ecológicos, que não tinha como finalidade gerar views aqui no YouTube. Era uma garota que queria cuidar do seu ciclo menstrual e que começou a fazer os seus absorventes com os retalhos que recebia da sua avó materna. Essa mesma que eu contei para vocês, a história sobre a costura e sobre, né, a questão de ser muito honesto, de respeitar o dinheiro do outro. Então, quando você faz o absorvente de qualquer forma, além de você estar se desrespeitando, porque você está vendo naquele produto apenas uma moeda, você está desrespeitando a pessoa que confiou no teu trabalho, na tua marca. Aí para e pensa,
pessoa vai ficar muito triste. Então, mesmo que você use o pool, tá? Eu não sou a favor, mas eu acho que cada um é livre para fazer o que quiser, tá? Então, caso você queira usar o pool ou qualquer um outro para fazer barreira no seu absorvente, entenda, por mais que você use lona, o que for, um tecido da NASA, isso não vai servir de barreira real para o seu absorvente. Em algum momento, além dos problemas ginecológicos que eles estarão desenvolvendo nas mulheres que estarão usando os seus absorventes confeccionados dessa forma, em algum momento eles vão sim vazar. Então você usando aquilo como barreira, porque a questão não é barreira. Como que eu confecciono um bom absorvente dispensando ali agora neste momento os materiais? Conversando com a cliente, procurando saber qual a percepção que ela tem do ciclo dela, gente. Conversem com seus clientes, conversem, vocês vão testificar ali na pele o que eu testifico nesses anos todos, tá? O que eu falo aqui pra vocês, me dê aí a fonte, não vou ter nenhuma fonte pra passar para você a não ser o meu dia a dia com as minhas clientes, atendendo cada mulher e vendo ali no dia a dia. Nenhuma mulher menstrua igual, não adianta, nenhuma. Esqueça esse mito de menstruação ancestral. A sua menstruação não é igual a de ninguém, por mais que você seja de uma família em que as mulheres tenham como característica um ciclo de fluxo intenso. Se você for estudar dentro, deste grupo de mulheres, cada uma vai ter suas características individuais concernente à intensidade deste fluxo, tá? E a individualidade do funcionamento dos ciclos de cada uma. Isso é muito real, gente. Então, quando vocês chegam aqui e falam, então fala qual a forma correta de se fazer o absorvente. Eu acredito muito que vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. A forma correta de se confeccionar um absorvente da forma adequada, primeiro, conversando com as suas clientes. Não dá para fugir, não dá para automatizar, não dá. É algo que no automático já tem um descartável pronto na farmácia, na perfumaria, no mercado, né? Então, assim, não quer dizer que o barato sai caro? É exatamente isso. Se pergunte se você gostaria de confiar na marca de alguma empresária, pequena empreendedora, chega lá comprar aquele produto porque você depositou confiança e você recebe algo que você viu claramente que a pessoa não tem amor pela profissão, que a pessoa não tem respeito pelos clientes e que não te respeitou, não respeitou o seu sacrifício. Gente, para a gente conseguir o nosso salário, o nosso dinheiro digno, a gente literalmente sua. Não é? Olha, os criadores de conteúdo pro YouTube mesmo. Veja só quanto trabalho dá. Gente, eu não sou expert. Eu não sei quando que eu vou pegar jeito com essa questão tecnológica e tem um trabalho do caramba. Eu imagino aqueles criadores de conteúdo que dominam a arte da tecnologia e que se dispõe de muito tempo para fazer aquela edição perfeita. Então, gente, você já imaginou que ninguém recebe dinheiro de graça com facilidade? Então, por que você, que é uma artesã, uma produtora de produtos artesanais e voltado para a questão da saúde, porque o absorvente não está relacionado à costura. A costura faz parte do processo de fabricação dele, de produção dele. O absorvente está relacionado à saúde. À saúde. Então, você fazer de qualquer jeito para conseguir um dinheiro mais rápido, não se preocupando como essas pessoas vão ficar, é muito triste, gente. É muito triste. É muito desanimador. E ainda vem especialistas
no assunto. Uso de absorvente, né, que depois eu vou estar produzindo um vídeo aqui sobre essa questão. As marcas são importantes? São. Mas não se escolhe absorvente ecológico dessa forma. A gente não escolhe dessa forma. Primeiro a gente tem que, não é, absorvente X, absorvente Y, não. É o funcionamento do seu organismo com relação ao seu ciclo menstrual. Ele vai determinar qual será a melhor marca, né? Aquela que trabalha com uma atenção maior nessa questão, que te dirige, olha, use esse absorvente. Tem marcas que trabalham com composto, né? Esse absorvente com essa calcinha, com aquilo ali, entendeu? Então você vai olhando aquelas que vão te dando um atendimento dentro daquilo que o seu ciclo necessita. Não é dessa forma, eu comprei absorvente de tal marca, não gostei. Tudo bem que vai daquela questão automática do atendimento, mas talvez não tenha funcionado porque tenha sido alguém que tenha fabricado de forma irresponsável e também porque não houve um atendimento prévio. A pessoa não sabia como funcionava o seu ciclo, não tinha como te dirigir sobre a questão de uso, né? Não tinha como te orientar e você, talvez não conhecendo o seu ciclo, como ele se comporta, não usou adequadamente e julgou que aquele absorvente não serviu para você. Eu acredito muito que as meninas que perguntam sobre a forma correta, o tecido adequado, elas achem que seja a quantidade exata de camadas para atender todas as mulheres. Isso também não existe, gente. Isso é mitinho de quem coloca plástico sim ou qualquer outra coisa dentro do absorvente. Você pode padronizar o seu absorvente, não vai atender todas as mulheres, por essa questão da individualidade do ciclo. Então, você está começando a trabalhar com os absorventes agora, não está afim de comprar um curso, tem problema. Preste atenção nas dicas que eu estou dando para você aqui nesse vídeo. Assiste os meus vídeos anteriores também e dá uma olhadinha nas dicas em que eu passo sobre essa questão do seu relacionamento com as suas clientes, porque não adianta. Se você fugir dele, você não vai melhorar o seu absorvente. Então você vai precisar dispor de tempo para conversar com as suas clientes, para saber exatamente como funciona a individualidade do ciclo delas. E só assim você vai começar a melhorar o seu absorvente. E se atentar à questão de eu preciso orientar as minhas clientes sobre a questão de as mulheres, e como eu sempre falo aqui, nem todas as mulheres poderão sequer ficar meia hora sem fazer a troca de um absorvente, e quanto menos passar 1, 2, 3, 4 horas o dia inteiro. Porque o ciclo dela funciona de forma diferente. Então eu não quero fazer um curso, mas eu quero fazer um absorvente melhor. O que eu posso fazer? Vai pausando, assiste o meu vídeo todinho, depois vai pausando em partes como essa, de conversar com a sua cliente, de saber que o ciclo não é igual para todas as mulheres. Vai anotando aí na sua agendinha, no seu caderninho de notas, vai anotando, porque isso é ferramenta que vai te ajudar a você melhorar o seu absorvente, tá? Outra coisa, presta bastante atenção a uma questão muito simples, né? Muito simples, que a gente também não vê falar por aí em lugar algum, mas que nesses 27 anos eu afirmo para você, assim, com toda certeza, até hoje eu não atendi uma mulher que menstruasse igual a outra dentro desses 27 anos e dentro desses 5 anos da marca, atendendo mulheres de todo o Brasil aí através da internet, né? Olha só, nunca encontrei uma mulher que menstruasse igual a outra, nem sequer semelhante. E existem mulheres
com um espaçamento, um intervalo, ela está menstruada, mas ela chega a ficar alguns momentos sem ter carga. Algumas têm um intervalo longo, podendo ir ali de 1 hora até 2 ou 3 sem ter corrente de fluxo. Então, quando ela vai trocar o absorvente, ela vê que não tá suja, ela fala: ih, meu ciclo é tranquilo, de boa, é de boa. Porque ela trocou absorvente durante o período do intervalo de fluxo. Então, quando vier a carga de novo, ela vai ter, dentro do ciclo dela, se for leve, ou se for moderado, ou se for intenso, ela vai ter ali uma carga considerável dentro, da característica que ele apresente, se leve, ou se moderado, ou se intenso. E existem meninas com intervalo médio, elas estão menstruadas e chegam a ficar um pequeno período sem ter fluxo. Essas ficam um pouco menos de tempo com absorvente do que a primeira que eu citei. E existem meninas com intervalo curto, que ali no máximo 10 minutos, 20 minutos, sem ter uma corrente. E tem algumas que o intervalo é bem menor, é 2, 3, 5 minutos no máximo. E existem aquelas que não apresentam intervalo algum. Seu absorvente, fica atento a essas coisas, tá? E assim, não adianta, eu não vou trazer o que eu posso fazer. Eu posso fazer um passo a passo de um protetor diário com vocês? Eu posso, entendeu? Porque um protetor diário para o dia a dia, nem para essa questão de incontinência urinária, porque ele já pede aí um atendimento individual da cliente também, saber qual o grau de incontinência que essa cliente tem para poder desenvolver as camadas internas desse protetor diário, Eu tô falando um protetor para o dia a dia, ou no máximo ali um pequeno corrimento. Eu posso estar fazendo um protetor, por quê? Porque ele não compromete a responsabilidade que se deve ter com a saúde. Agora, eu não vou estar no meio dessa banalização toda com absorvente ecológico e com a saúde das mulheres, fazendo aqui um passo a passo do absorvente, de forma correta, como se deve ser confeccionado. Primeiro que eu já estou dando as dicas aqui de como se confeccionar, gente? Para um bom entendedor, vai pegar ali e vai dizer, não, eu preciso observar minhas clientes, eu preciso, E aí vai melhorando o seu próprio absorvente. Mas aquela menina lá que eu falei para vocês, de 13 anos de idade, lá da cidadezinha do interior da Bahia, veio dia após dia, melhorando o seu absorvente, atendendo as meninas, ouvindo as meninas e estudando a menstruação. Não adianta, tá? Não é estudo de post de internet, não, porque naquela época nem existia. E graças a Deus, E também se existisse naquela época nem teria acesso a isso. Então, o que acontece? Vai priorizando aquilo que é mais importante. É a sua cliente, é a saúde dela, é cuidar do ciclo dela. É se perguntar se o seu absorvente está com a qualidade adequada e não com custo de matéria-prima reduzida. Gente, quando você usa o melhor material, quando você dá o melhor de si, o melhor trabalho, quando você pensa na sua cliente, porque quando você está pensando no seu bolso, no dinheiro que vai entrar, você faz de qualquer jeito mesmo, como eu falei lá anteriormente sobre a questão das casas, e da costureira que a minha avó falou também. Então assim, você está pensando no dinheiro, você faz as coisas de qualquer jeito, você quer se dar bem em cima das pessoas, você não está nem aí como elas vão ficar, você quer o dinheiro delas para você. Quando você se coloca no lugar do outro, aí sim, você se preocupa em atender a necessidade daquela pessoa, se preocupa se o que você está fornecendo realmente está à altura daquela pessoa. Você gera um carinho
pelo respeito que aquela pessoa teve com você, com o seu produto, com o seu trabalho. E aí o que acontece? Você atrai aquilo que você está querendo a todo custo, sabe? Quando você não faz as coisas pensando apenas... Gente, o dinheiro faz parte do processo. Eu estou falando de uma forma universal, em que a gente lê a Bíblia e interpreta ali que quando, né, se refere o obreiro é digno do seu salário, está se referindo a um pastor, a um padre, né? Está se referindo a alguém que desenvolve algum trabalho dentro de alguma comunidade religiosa e não tá? O obreiro é digno do seu salário. Obreiro vem de obra, né? Labor, trabalho. Então, quando na Bíblia, e eu acredito que quando atualizarem ela novamente, vai estar bem especificado isso, né, na linguagem, porque as pessoas precisam entender. Um pastor é digno do seu salário? Um obreiro é? Claro. Um padre é? Claro que é, né? Só que ali não está se referindo a um posto religioso, está se referindo ao trabalho, né? Se você trabalha, você é digno do seu salário. Então, se eu trabalho e eu sou digna do meu salário, a minha preocupação já não é mais o meu salário. Por quê? Porque eu trabalho e eu sou digna dele. Então, qual é a minha preocupação? Prestar o melhor trabalho possível, né? Prestar o melhor trabalho possível. Demonstrar amor e ser, né, honesto naquilo que eu estou fazendo. Então, se você começar a parar para pensar que você é digna do seu salário, então você não vai mais tratar os produtos da sua marca de qualquer forma, como se fosse uma moeda, porque você vai entender que você não é um pedinte, você não vive de estender a mão para que qualquer moeda caia na sua mão, independente de onde ela veio, de como veio. Você é digna do que você vai receber através daquele trabalho. Então, agora, melhore este trabalho, né? Pense nas pessoas que vão receber este trabalho e que elas merecem o seu respeito. Se você fizer isso, quando a pessoa receber o seu produto, seja absorvente, seja o que for, a pessoa vai ver que você empregou tempo, amor e preocupação com ela naquele produto, e aquilo vai gerar nela uma sensação de contentamento muito grande. Ela vai ficar muito feliz, ela vai dizer, nossa, como valeu a pena comprar com a Isabela, como valeu a pena comprar com a Laura, comprar com a Maria, comprar com a Elisa, como valeu a pena, nossa, eu me senti tão humana, tão respeitada, eu me senti abraçada. Quando a pessoa compra algo e é respeitado pela empresa, pelo produtor, ao receber, qual a sensação que se tem? Nem é de que investiu algum valor naquilo. A sensação que a pessoa tem é que ela recebeu literalmente um presente. Olha que coisa linda. Gente, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de respeitar o outro acima de qualquer coisa, sabe? De ser grato porque o outro respeitou o meu trabalho. Então eu vejo também no nosso meio colegas falando assim, ai, mas a costura, ninguém dá atenção para a costura não rende. Ah, o artesanato ninguém valoriza. Você acha que alguém vai valorizar se você mesma não está valorizando? Então essa questão é com pessoas e não com o artesanato nem com a costura, tá? Pode sim, numa época muito difícil, costureiras, artesãs, médicos, advogados, não importa o setor, passar por um escoamento, né, de prosperidade. Pode, claro que pode, como também pode acontecer o contrário, né? Já diziam por aí que muita gente vende lenço para quem chora, né? Então assim, tem sempre alguém prosperando em algum momento, mas que essa prosperidade seja honesta, seja respeitosa. Pare e pense. Eu acredito que a pessoa que faz lenços para vender a quem chora
não está querendo que as pessoas fiquem tristes para que ela venda lenço, mas ela pensou que aquela pessoa que está triste precisa de um lenço. Então acredito que ela vai se preocupar muito com o tecido, porque vamos combinar, o tecido de lenço, lenço mesmo de bolso, lenço para as lágrimas, é um tecido muito nobre, muito macio, muito agradável, é realmente para trazer um pouco de conforto no momento de dor. E você já reparou na bainha de um lenço de bolso, de um lenço para trazer este carinho no momento de dor? É uma bainha incrivelmente linda, impecável. E a costura não arrebenta como nas roupas que a gente costuma comprar e quando lava a costura tá ali arrebentando, né? Não, realmente foi empregado ali, foi pensado em trazer conforto para aquela pessoa no momento de dor. É para isso que eu dou valor, entendeu? Eu dou valor para quem se preocupa com o outro. Então, quando alguém chega banalizando o trabalho, gente, eu já tive alunas com as quais eu tive que conversar, de falar, olha, não é assim, não é dessa forma, e de ver algumas, né, até por aí assim, a gente explica como se deve fazer e a pessoa tá por aí já dando aula de como fazer errado, de como fazer com os plásticos, sabe, de forma muito de cada pessoa, de cada mente, como que aquela pessoa se enxerga, como que ela se enxerga. Porque normalmente pessoas que veem no outro uma oportunidade de aproveitamento, ela não se enxerga também de uma forma muito linda não. Embora ela olhe muito para o umbigo dela, né, e pense muito nela, ela não se vê de uma forma muito bonita. Não quero que nada de ruim aconteça a mim. Como é que eu vou desejar algo de ruim para o meu semelhante? Não condiz, né? Quando fala assim, nenhuma costureira presta. E nenhum médico presta. Advogado é tudo, né? Aquela palavrinha que a gente já conhece, né? Com L. Então, a pessoa atribui a toda uma categoria o comportamento do mau caráter de um ser humano que, por um acaso, ocupa um desses cargos. Então é sobre isso que eu falo, né? A gente viu aí agora mesmo, né, com relação a essa questão do Arthur, do Mamãe Falei, em que ele bateu, acho que alguém compartilhou o vídeo, ele bateu pedra firmemente em alguém que tinha feito algo semelhante ao que ele fez. E agora a gente viu o que ele fez, o que acontece. Tem pessoas que elas tendem a atacar muito veementemente algo, sendo que ali elas fazem aquilo escondido, até que uma hora vem à tona, É como fazer um texto para a internet, um absorvente descartável agride o meio ambiente, um absorvente descartável de plástico abafa a região íntima, compromete a sua saúde, e você coloca plástico dentro do absorvente de pano, que a pessoa vai ter ali o contato, sabe, com a parte do tecido, vai se sentir muito confortável, muito agradável, porque só quem usa um absorvente de tecido ou uma toalhinha de pano sabe o quanto é confortável, né? Não precisa necessariamente ser um absorvente, uma toalhinha de pano mesmo. E é muito confortável o toque na pele. Então o que acontece? Se tiver um plástico lá dentro, o que vai acontecer de imediato? A pessoa não vai sentir o transtorno que aquele plástico vai causar nela. Por quê? Porque ela está sentindo aquele toque agradável do tecido que está ali em contato com a pele dela, né? Mas ao longo prazo, usando aquele absorvente, ela vai ter sérios problemas de saúde. Tá? Então fique atento, dispense mesmo. Dispense aquilo. Não, é para não vazar. Se a sua preocupação é com vazamento, fique sabendo que qualquer absorvente no mundo pode vazar. Pode vazar dependendo da alimentação daquela pessoa que vai usar, pode vazar dependendo das circunstâncias externas que aconteçam na vida daquela pessoa. Tudo aquilo que mexe com o nosso emocional compromete o funcionamento menstrual, então vai ter um impacto em algum momento no ciclo daquela pessoa.
Se aquela pessoa usou de forma inadequada, se passou do tempo de troca, vai ter um vazamento. Se usou com a calcinha que o elástico não está justinho, vai ter vazamento, e aí não é nem pelo absorvente, mas ela vai atribuir ao absorvente, é pela calcinha, tá, meninas? Então vocês que estão para fazer uso dos absorventes, comprou, tá aguardando chegar, de qualquer marca, fique atenta a isso, tá? Escolhe ali uma calcinha com elástico firmezinho, tá? Porque o elástico um pouco mais folgado, que é mais confortável, a gente ama, né? Então, ela compromete, né? Aquele elástico vai comprometer a absorção no seu absorvente, porque a calcinha com peso, né? Ela já tem um elástico folgado, vai colocar o absorvente, vai ter ali um certo impacto para baixo, né? O fundo vai ficar distante ali da vulva. O que vai acontecer? De repente, você se movimentando de um lado para o outro, vai acontecer de vazar. E a culpa não é da produtora, tá? A culpa é da calcinha que não era adequada para o absorvente, tá bom? Depois, não importa se a tag do absorvente que você comprou diz que você pode ficar 4 horas com ele, tá? Seria bom se a gente trocasse a cada 2 horas, né? Mas a gente passa, então não exceda 3 horas. E algumas meninas ainda que desejem, não pode chegar nem sequer 1 hora, quanto mais 2. Então fique atenta a como funciona o seu ciclo, para você fazer as trocas com frequência, tá? De preferência, se estiver em casa, já vá lavando aquele que vai trocando, já coloca no varal, porque se você tem um ciclo com um intervalo curto, médio, ou se o seu ciclo é de fluxo contínuo, você vai precisar fazer trocas muito frequentes, muito. Então, se estiver em casa, assim que trocou, lava, coloca no varal, porque você vai precisar estar fazendo essa rotação, tá trocando sempre, tá bom? E você, colega, que quer muito melhorar, e não quer fazer um curso, presta atenção às dicas, assiste o vídeo, assiste com atenção, anota no papelzinho as informações, entendeu? Se precisar, me chama no privado, tá? Só não vale vir. Ai, amiga, como é que eu faço, né? Como é que você... Gente, porque também assim, vamos respeitar o trabalho da pessoa, né? Eu tenho um curso, você quer aprender comigo? Você compra o curso, ele tá com um valor bem pequenininho. Agora, dicas assim como eu estou dando aqui, é claro que eu posso dar, né? Eu posso dar sim, e eu estou ajudando muito. Acredito que se você prestar bem atenção, a qualidade do seu absorvente já vai assim, ó, exceder além do que era, tá? Já vai ter assim uma melhora grandiosa, sem falar que as suas clientes que antes compravam e recebiam um okzinho de você logo depois da confirmação do pagamento, vão ter essa dinâmica maravilhosa, surpresa, de você conversar com elas para saber como funciona o ciclo delas. Olha o impacto que isso vai trazer para sua carreira, para o seu trabalho, para sua marca. Ame o que você faz de fato. Não faça pensando no dinheiro. Saiba que você já é digna dele, né? Você tem o seu trabalho, você já é digna do seu dinheiro. Agora se pergunte se aquilo que você está fornecendo realmente está valendo o dinheiro que você está recebendo. Procure melhorar sempre. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, comentem, compartilhem, gente, compartilhem com as amigas. Ou de repente você está aqui assistindo o vídeo, você não costura, mas você tem uma colega que costura, de repente ela está querendo fazer os absorventes, está cheia de dúvida, compartilha com ela, tenho certeza que vai ser assim, ó, muito, 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 muito precioso. Eu também quero falar com vocês sobre algo que eu vi, né? Uma das minhas alunas printou um comentário aí que ela viu em algum lugar de uma pessoa que estava ensinando usar o Aquablock nos absorventes, e tem muita gente que usa o tecido Aquablock nos absorventes, mas ela printou para mim a pergunta se podia usar o Aquablock, né, se aquilo não ia causar nenhum abafamento, e a pessoa falou que não, porque até existiam curativos de uma marca
que usa o Aquablock muito. Quando eu vi aquilo eu fiquei assim, porque realmente não tem nada a ver o tecido Aquablock com o curativo Aquablock, tá? Primeiro que ele recebe um filme, tá? Ele recebe um filme que já é ali algo farmacêutico, já é algo que foi feito ali por cientistas para que possa ser usado com um medicamento ali, porque a gente sabe que o curativo ele tem a função de tratar o ferimento, o machucado. E aquele filme, né, que é um filme especial, não é o mesmo filme que é usado no tecido Aquablock, tá? É um filme que tem como bloqueio da água. Então, por isso que eles usaram ali o Aquablock, bloqueio de água, tá? Então, a água não vai tirar o curativo do lugar, não vai molhar a pele. E no caso deles, eles dizem que mesmo havendo o bloqueio da água, tá? O ferimento continua arejado pelos porozinhos do curativo, tá? Já o tecido Aquablock, até hoje, gente, a maioria dos produtores, tá? Do tecido, acho que são 2 mais renomados, né? Aqui no Brasil, tá? Mas tem aquelas pessoas que também fazem os tecidos similares e que recebe ali o nome Aquablock, né? Ultrablock, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Que é o mesmo, tá? O Aquablock e Ultrablock é a mesma coisa, é o mesmo tecido. O que muda mesmo é a nomenclatura, tá bom? E aí o que acontece? Você não vai encontrar em lugar algum. Primeiro eu liguei para eles e falei como, né? Ah, então, olha, é porque eu queria que eles fossem sinceros comigo. Então eu estou à procura de tecidos impermeáveis, né? Então eu falei, então porque eu trabalho com fraldas ecológicas, com absorventes femininos e tô tendo dificuldade de encontrar um tecido impermeável que se usam neles, e ouvi dizer que tem muita gente usando o tecido Aquablock. Vocês teriam? Eu sabia que eles tinham, porque eles fabricam esse tecido, né? Então eles falaram, olha só, Elisa, o nosso tecido é exclusivamente para decoração da casa, revestimento da parede, tá? É um tecido com alta resistência à água e à poeira, mas não é um tecido adequado nem recomendado para usar em absorventes nem fraldas de pano. Recomendo que você continue procurando o tecido que dizem que é apropriado para fazer e que é impermeável, tá? Ou estude outra forma. Gente, eu fiquei muito feliz. Você sabe o que é você ligar para uma empresa badalada, entrar em contato com eles, criar um comentáriozinho ali para reforçar o que você está falando, né? Porque eu queria compreender, porque tá todo mundo usando o Aquablock nos absorventes. Por quê? Eu queria compreender de onde surgiu isso, de onde surgiu. Eu queria compreender. Eu falei, então vai que algum fabricante está recomendando, né? Fui atrás também de representantes e unanimemente eles deram para trás, eles falaram que o tecido Aquablock não deve ser mais usado para esses fins. Eles foram desenvolvidos para outras finalidades e para grosso mesmo. É tanto, Elisa, é que para limpar o tecido Aquablock, a gente não recomenda que lave, a gente recomenda que passe um paninho umedecido, né? E alguns até relataram que ele exposto na temperatura ambiente, forrado na parede,
ou na toalha de mesa, no suplá, a água caindo ali realmente não vai ter problema algum. Agora, se colocar água morna, a água vai ultrapassar aquele tecido. Tá? Mas o que eu achei mais legal foi a honestidade deles, foi eles deixarem claro, porque eu já sabia que não podia usar, já falava para minhas alunas, já falava na internet para quem quisesse ouvir, não use o tecido Aquablock nos absorventes. Tenho relatos de clientes e de meninas que acompanham também a minha página, ter tido alergia a absorvente com Aquablock. Mas por que as pessoas usam? Porque, mais uma vez, a questão, você viu block, água, bloqueio de líquido, então associam, vai bloquear a passagem do sangue. E se a pessoa usar de forma errada, não vai bloquear do mesmo jeito, vai ter vazamento do mesmo jeito, mas aí está o pior, ele não foi feito para estar em contato com a nossa área íntima. Pesquisar, você também pode pesquisar, você não vai encontrar nenhuma associação, nenhuma, aliás você vai encontrar uma distinção muito grande, porque o tecido Aquablock está lá as finalidades para as quais eles são usados, decoração, artigos decorativos, forrar a parede, algumas pessoas até forram o chão, é mais apropriado para a parede, né? Suplás, almofadas, cortinas, estofados, você não vai encontrar absorvente, você não vai encontrar curativo, você não vai encontrar fraldas ecológicas, tá? Diferente do curativo, tá? O curativo é um filme de bloqueio desenvolvido pela indústria farmacêutica para usar nos curativos. Então, quando você vê um curativo Aquablock, não associe ele ao tecido Aquablock, porque embora a tecnologia de bloqueio seja similar, tá? A tecnologia de fabricação é absolutamente diferente. Absolutamente diferente, tá? É tanto que um pode sim ser usado sobre a pele, sobre um ferimento, de forma mais íntima, né? Mais em contato com a gente. Já o Aquablock não pode. Então, toma cuidado com o que você fala por aí também. Toma muito cuidado. O curativo, a base de Aquablock, não tem nada a ver com tecido Aquablock, tá? Então, era isso que eu queria falar com vocês agora, tá? Mas eu estou preparando outros vídeos aí, porque nós vamos falar sobre essa questão de escolha de absorvente. Como escolher absorvente? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque não é bem como a gente vê por aí. Aliás, não tem nada a ver com isso. Então, mais uma vez eu vou falar, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder quando este vídeo estiver pronto e tantos outros que eu estarei postando por aqui, tá? Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Também espero que você preste atenção, né, direitinho no vídeo, ouça, mesmo que você esteja ocupada e vai ouvindo, vai fazendo suas coisas, deixa ali rolando, vai escutando, depois você volta, pontua as partes relevantes para você, tá? Aquilo que vai servir mesmo para melhorar a sua marca, o seu absorvente, o seu atendimento com as meninas, tá bom? E essa fofura que, assim, eu não sei vocês, produtoras, eu amo, eu sou apaixonada por eles, eu sou apaixonada por cada menina que eu atendo. Então, assim, eu deposito mesmo o meu coração com todo carinho, com todo respeito, e é isso que tem, né, me mantido firme aí. Agora, em maio, o Alices marca, não Alices produto, tá? O Alices marca, faz 5 anos atendendo as mulheres de todo o Brasil através aí da internet. Eu sou muitíssimo grata
pelo carinho e confiança das mulheres de todo o Brasil, por confiar no meu trabalho, por confiar no Alices, e eu entrego de fato o meu coração no atendimento a elas, no cuidado com o processo de confecção de cada absorvente, na atenção à individualidade do ciclo delas, de como ele funciona para cada uma, de como cada uma gostaria de ter o seu absorvente, tá? Olha, é assunto que rende, mas eu tenho um outro videozinho que eu estou editando e eu vou soltar para vocês sobre a questão de medidas, né? De medir, de saber como essa parte aqui do absorvente, né, tem que estar ali de acordo com a medida exata da calcinha. Eu vou estar passando tudo direitinho para vocês, tá? No outro vídeo, senão esse aqui já vai ficar gigantesco, tá? Na edição, se eu ver que dá pra, né, pra unir ali, eu uno. Mas se eu ver que vai ficar gigantesco, eu deixo ele pro próximo vídeo, tá? Gente, muito obrigada pelo carinho. Agora já são quase 8 horas da manhã. Vou ali também preparar a minha segunda jornada com as crianças, café da manhã e tudo mais. Muito, muito obrigada pelo carinho, pessoal. Alguns dos questionamentos de vocês de lado, se eu deixei alguma pergunta de lado, reforça ela nos comentários, tá bom? Que eu vou estar abordando no próximo vídeo e respondendo para vocês, tá bem, meus amores? Beijos no coração e até mais.